Fala galera, beleza? James Freitas na área. E na nossa dica de hoje, no nosso vídeo, na sequência de vídeos sobre o Korg Cross, nós vamos falar hoje sobre a parte dos filtros, né? Como o filtro atua, como você pode fazer a configuração do seu tipo de filtro e como ele tem aqui essa atuação, o que é importante nele, tá? Então, para esse exemplo de hoje, nós vamos usar um lead, né? Um synth lead aqui, que ele está como glide lead, ele é de fábrica do teclado. Mas a gente vai aproveitar em cima dele e começar a trabalhar, tá? Então a gente tem esse timbre aqui. Certo? Então vamos trabalhar nele. Lembrando que a gente pode acessar tanto apertando o menu e a gente vai até Filter, ou poderia ir indo via Page, né? Page mais, Page menos, até chegar nessa página aqui. Então, nesse caso aqui, nós temos o seguinte. Ele é um timbre que tem dois osciladores, certo? E os dois osciladores estão com tipo de filtro. A primeira coisa que você vai ver aqui é o seu tipo de filtro. 24 dB poly, o filtro em paralelo, filtro serial ou filtro single. Ou seja, você pode ter a combinação do filtro, ou seja, fazer o filtro passando em série. Ou seja, ele passa pelo primeiro, depois o timbre passa pelo primeiro filtro, depois passa pelo segundo e vai embora. Ou em paralelo, ou seja, a onda ela vai e passa pelos dois filtros paralelos e gera a onda final. Para o nosso exemplo de hoje, eu vou usar aqui o single, para vocês entenderem bem, tá? E só para ilustrar, eu vou fazer com apenas um oscilador. Então, neste caso aqui, vou trabalhar com apenas um oscilador. Ele está como single, como double, vou botar em single. Só para amostra, né? Então, a gente tem o timbre aqui. Ok. Então, nós temos os tipos de filtro, que seria low pass, ou passa baixa, high pass e band pass. Band reject também. Os mais comuns nos sintetizadores são o low pass e high pass. O que seria o low pass? O low pass seria que o seguinte, quando você vai afunilando o filtro, ele vai deixando as frequências mais baixas passando. Então ele vai, ou seja, quanto mais você vai afunilando, você vai deixando os timbres mais opaco. E o high pass, ele tem a passagem da forma contrária. Então vamos ver aqui, ó. O low pass, ele está com a frequência, vou botar uma frequência alta aqui. Então, frequência alta. Eu tenho muito harmônico saindo. Quando eu começo a diminuir, ele vai ficando mais opaco. Ó, o timbre já ficou mais opaco. Mais fechadão. Certo? Vamos abrir de novo. Ele tem mais harmônico soando. Então isso é legal para você, ou seja, você quer um som mais brilhante ou mais fechado, você usa justamente essa parte. Quando a gente faz o filtro invertido, high pass, ele vai fazer o quê? Ele vai começar, quando você começa a fechar o filtro, ele começa a deixar passar só as sobras altas, os harmônicos. Então, vou deixar o filtro totalmente aberto, então a gente vê o som. Agora começando a fechar. Ok? Mais comum nos nossos... Geralmente é muito comum você fazer uma combinação desse gênero. Você pode fazer uma combinação, por exemplo, série ou paralelo, por exemplo. Em paralelo, eu posso usar o primeiro filtro em low pass e o segundo filtro em high pass. Então, olha só a curiosidade que a gente tem do timbre. Vou botar os dois em... botar o low pass em 50 e o high pass aqui em um valor bem alto. Então... Certo? Então você tem essa curiosidade desse uso, ou seja, eu fiz ele
em série, ou em paralelo, desculpe. Poderia fazer em série, ele passando por lá, depois passando por cá, né? Então, mas retornando aqui nosso uso, em single. E aí você tem o ressonance, ou seja, a ressonância é a nota que vai estar ressoando. Então, ou seja, você pode condicionar esse uso do resonance. Então, por exemplo, vou botar um valor bem exagerado para você perceber. O timbre sem ressonância. Agora, abrir o ressonância no máximo. Aí ele sobra esse harmônicozinho. Vou diminuir um pouco mais. Então você tem essa possibilidade do resonance você poder trabalhar aqui. Certo? E aí você regula esse valor que você quer. Esse botão bypass, ele na verdade ele significa desligar. Então, por exemplo, desliguei o filtro. Ele não tem filtro mais atuando. Certo? Então tem essa construção do filtro aqui. Aqui no nosso Basic Modulation, você pode escolher, por exemplo, algumas alterações que você possa fazer do filtro. Tá? Então você pode colocar o filtro no pitch bend, fazendo alguma alteração por lá, no ribbon, né, e o quanto você queira. O ressonância também, o output por velocity e tudo mais. Aqui você tem o seguinte, o EG, ou seja, o que acontece aqui? Neste caso do EG, que a gente vai fazer depois as configurações, que são os envelopes, aqui é a intensidade que você queira, ou seja, o velocity, ou seja, a atuação do EG pelo seu toque, pelo seu velocity, e a intensidade dele. Então, se eu coloco o velocity 0, significa que o EG, do jeito que eu colocar, ele vai estar atuando sempre. Que vai ser as configurações que a gente vai fazer lá. E a intensidade é justamente o que a gente mexer lá, ele vai ter bem a aplicação. Eu vou colocar um valor aqui de 75 para que na hora que a gente alterar os velocities, os envelopes, a gente vai ver ele funcionando direitinho. Tá? Aqui a parte do LFO, que eu vou deixar para a gente configurar quando a gente falar sobre o LFO, eu volto para cá. Tá? Então aqui nós temos eles aqui. Ó. O Start Level, Attack Time, Attack Level, Decay Time, Breakpoint, Curve. Então vamos trabalhar isso aqui. O Start Level é o que? É quando você toca a nota, o filtro ele está aberto ou fechado. Então nesse caso ele está dizendo o quê? Que você tocou a nota e o filtro está completamente fechado. Aí você tem um tempo de ataque que você determina para onde o filtro vai. Então olha só. Então eu vou colocar o seguinte. Eu vou aumentar esse Attack Time para vocês verem como o filtro vai começar a abrir. Tá? Ele está fechado e ele vai ter um tempo para atacar e chegar na nota. Então, olha só. Você toca, o timbre está fechado e ele vai se abrindo. O filtro abre, ele deixa mais brilhoso. E aqui, o Attack Time, ou o Attack Level, é justamente o ponto onde você quer o filtro. Eu posso querer o filtro aberto ao máximo já. Certo? E o tempo de decay, ou breakpoint, é o que? E o breakpoint, o tempo de decay é um tempo de queda depois que o filtro abre, o quanto ele vai. Então, por exemplo, eu posso fazer com que ele abra e depois se feche um pouquinho mais. Então, eu vou diminuir aqui, para que o filtro atue. Então, ele vai fechando um pouquinho mais. Vou colocar, preste atenção que ele vai abrir ao máximo, depois se fecha um pouquinho. Certo? Ele voltou a se abrir mais por conta do sustain level e do slope time, que a gente chega já já. Então o que acontece aqui? Ó? O breakpoint,
ou break level, então ele está aqui em 13, né? A gente colocou o valor 13 aqui nele, então mais fechadinho, então 10. E esse tempo aqui, se eu aumento esse tempo, olha só agora o que vai acontecer. Então, de novo, ele começa fechado, abre, depois ele se fecha de novo. E aí depois ele vai para aquela abertura que você queira. Você pode manter ele já totalmente aberto, do jeito que você queira, e chegar no ponto final, tá? Slope time, que é o tempo dessa outra queda, ou nesse caso uma subida. E o break, o sustain level, enquanto eu estou segurando a nota, aqui é a curva, ou seja, o formato da curva que você queira dessa subida. Estou mantendo a curva mais zerada, ou seja, uma curva bem linear, tá? Vocês podem fazer inclinações dessa curva em valores que ele começa a direcionar, tá? Então, o ponto que ele vai subir. Então, ou seja, eu vou botar aqui para ele subir em 80. Então, o que vai acontecer agora? Ele vai ficar fechado, se abre, chega no ponto, começa a cair e volta. Olha só. Certo? E aí, nesse ponto no sustain level, ele vai se manter desse jeito enquanto eu manter a nota segurada, pressionada, ou tocando o resto do timbre. Então, desceu, abriu, ficou. Certo? E aqui a gente tem um release. O release time, release level, ou seja, ele vai ter o que? O comportamento do filtro quando eu tirar a nota. Só que está acontecendo aqui. Para que a gente pudesse ouvir bem esse release, eu teria que ter um amplificador soando a nota. Então, por exemplo, eu posso fazer o release indo para 0, ou seja, ele vai voltar para estar fechado. Então, só que a gente não vai ouvir porque eu vou ter que mexer no amplificador. Vou colocar o amplificador aqui, vou aumentar o release do amplificador, só para a gente ouvir isso aqui, tá? Que é justamente esse release daqui do amplificador. Então, vou aumentá-lo aqui, só para que a gente possa ouvir. Vou deixar aqui um valor de 80. Agora, voltando para lá para o filtro. Pronto. Agora, o que vai acontecer? Quando eu tirar a mão do instrumento, ele vai fechar o filtro de novo. Preste atenção agora. Fechou. Abriu, vai se manter aberto. Então, tô tocando agora. Agora eu vou tirar a mão. Teve uma sobrinha que eu botei justamente do release do amplificador e o filtro começou a se fechar. Tá? Então isso é bem legal, que a gente pode fazer algumas modulações, por exemplo. Agora eu vou voltar aqui e trazer uma exemplificação bacana. Então, eu posso aumentar a frequência aqui. E vou aumentar a ressonância. Então, olha só o que eu vou conseguir fazer aqui. Eu vou colocar o comportamento do EG seguinte. Start level já vai ter alto, ou seja, completamente aberto. O attack time eu vou diminuir um pouquinho. O breakpoint eu vou zerar o breakpoint. E o sustain também vou zerar. Então, deixa eu diminuir.
certo? Olha só o que aconteceu, o ressonância atuando. Tá? Então, por exemplo, esse seria o comportamento famoso da música do Tom Sawyer, ou seja, a gente tem o timbre, ele está aberto e o filtro se fecha. Claro, esse é o comportamento que a gente faz para o filtro, tá? Claro, evidente que não, que a gente precisa ter 2 osciladores numa outra região e tudo mais o comportamento, mas só para vocês entenderem que a gente pode configurar ele dessa forma aqui. Então a gente teria aí esse comportamento. Mais uma vez ouvindo. Tá? Então nesse caso o que a gente tem que fazer aqui? Se fosse construir esse timbre de Tom Sawyer? Usar 2 osciladores, mexer um pouco na afinação de cada oscilador. Mas aí, ou seja, o comportamento do filtro que nos ajuda a isso, tá aí. Então você pode fazer isso aí. Você pode fazer com que o filtro comece fechado e se abra até chegar numa posição. Ou, por exemplo, alguns pads, algumas coisas que vocês querem construir que ele começa fosco e fica abrindo ficando mais brilhante. Então você pode começar com o filtro fechado e abrir mais esse filtro. Tá? Então esse seria o comportamento que a gente tem aqui. Tá? E a gente tem justamente no Velocity para a gente poder ter a alteração da MS ou não. Né? Então nesse caso, sempre o filtro vai estar assim. Mas eu posso colocar para que ele não funcione o filtro dessa maneira. Onde? Eu posso direcionar para um botão, daquele mesmo jeito que a gente colocou lá. Então, por exemplo, em algum dos botões, né, o SW, por exemplo, SW2. Então, configuro o SW2 para que o SW2 ele não atue, ele faça o corte do filtro. Com o filtro, né? E aí eu preciso configurar o SW2, ou seja, ele está me dando aqui algumas configurações, tá? Então, seria isso aqui pra gente. Certo, pessoal? Então, por hoje, a gente fica com esse uso do filtro aqui. Vocês podem fazer para 2 osciladores, colocar em paralelo, como a gente viu aqui, ou em série, tá? E trabalhar dessa maneira o seu filtro ou o seu timbre. Então, na próxima aula, na próxima dica, a gente vai falar sobre o amplificador, como você vai fazer o comportamento do seu timbre, ou seja, o volume dele chegando ou não, tá? Para você fazer o timbre que ele tocou, ele já tem volume, ou você toca, ele começa a ter um crescente e tudo mais. Então isso vai ser essa parte do amplificador que a gente vai ver na próxima dica, tá? Então, galera, muito obrigado a todos. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificações, dê o like, compartilhe com os amigos e no futuro seja um membro.